Hoje o vídeo é sobre como foi a minha declaração de imposto de renda, os pepinos que eu tive e os aprendizados que eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, como muitos sabem, terça-feira passada foi o último dia para enviar a declaração de imposto de renda. E adivinha que dia eu consegui enviar tudo bonitinho para a Receita? Exatamente, na terça-feira, umas 7 horas da noite. E isso não é porque eu deixei para a última hora que eu fui postergando. Eu enviei para a empresa que faz a minha contabilidade no dia 6 de março. Assim que saíram os documentos no final de fevereiro, começo de março, eu consolidei tudo, subi no Google Drive e encaminhei para eles, porque sei que se eu deixasse para o final de abril ia ser uma correria, eles iam ter milhares de declarações para fazer e com certeza a chance de erro ia ser muito maior. E aqui, só abrindo um parênteses, eu terceirizo esse tipo de serviço, mas por uma questão de tempo e porque sei que é um trabalhinho chato, que tem que prestar atenção nos mínimos detalhes. Mas cada ano que passa eu vejo que não sei se é a melhor decisão terceirizar isso para uma outra empresa. Confesso que já passei por mais de 3 empresas que fazem serviço de contabilidade e até agora não encontrei nenhuma que tenha um serviço de excelência nesse sentido de declaração de imposto de renda de pessoa física. Essa minha atual faz muito bem os outros serviços que eu tenho com eles, mas nesse quesito de declaração realmente não foi uma melhor experiência, digamos assim. Bom, enfim, entreguei no começo de março, lá cerca de 6 de março, e eles só foram me entregar a primeira versão para eu checar no dia 20 de abril. E adivinhem só, como sempre eu verifico os dados que foram colocados na declaração, afinal de contas é uma coisa super importante, porque se a Receita vê que algum dado não está batendo, der algum rolo, algum pepino, a dor de cabeça que isso vai dar vai ser enorme. E como se trata de um trabalho manual, que é uma pessoa que faz na raça, pega todos os dados dos informes, e acaba colocando no sistema, é muito possível de erro, trocar um 8 para um 9, esquecer alguma informação e por isso eu gosto de fazer um double check. E nessa primeira versão eu encontrei no mínimo, sem brincadeira, uns 10 erros básicos. E não é aquele erro de falta de atenção, que esqueceu um número ou esqueceu de colocar alguma informação ou algo do tipo. É algo mais conceitual mesmo de aonde colocar tal informação. Custo médio do ativo calculado de maneira errada, uma informação que deveria estar num campo estava em outro, os números não batiam, entre outros problemas. E eu também não sou nenhum expert de imposto de renda, mas tive que googar, colocar no YouTube, meio que buscar essas informações para instruir a pessoa que estava fazendo a minha declaração. Isso não tem cabimento. E o que eu quero desse vídeo aqui? Desabafar? Claro que não. Todo vídeo que eu faço tem uma moral da história. Primeiro, quando se trata de coisas muito importantes como a declaração de imposto de renda, faça você mesmo ou acompanhe muito de perto. E para você conseguir acompanhar e não ficar vendido e aceitar tudo que o seu contador faz, você precisa ter um domínio mínimo do conteúdo. E aí você precisa pesquisar, googar, mas se tiver acesso a boas fontes, eu acredito que em algumas horas você já consegue encontrar guias com passo a passo, direitinho, que você sabe o que colocar, o que não colocar e ter uma boa visão como um todo e até mesmo ver se o contador está fazendo de uma maneira correta ou não. Mas graças a isso tudo eu tive um grande aprendizado. Agora que eu tive que me virar, aprender na raça, ver se realmente o contador está fazendo certo ou errado, pelo menos eu vi que não se trata de nenhum bicho de 7 cabeças como eu imaginava. Não é nada muito complexo, só você precisa se atentar porque tem muitos detalhes específicos que você precisa prestar atenção para acabar não cometendo um erro e depois a Receita te chamar. Quando eu falo pesquisar na internet e Google, procure boas fontes e atualizadas, não vai entrar em qualquer site aí, ou até mesmo um site interessante, de boa fonte, mas que foi escrito em 2015. Muita coisa muda, por isso que pegue sempre o mais atualizado de excelentes fontes. Inclusive a XP fez um guia e vários vídeos explicando detalhe por detalhe de onde colocar cada informação, que isso me ajudou muito nesse processo de aprendizado. E agora o segundo e último aprendizado, que é uma questão mais prática. Vi que a chance de erro de você errar algo na declaração de imposto de renda é muito maior quando você investe diretamente em ativos de renda variável, como opções, ações, ETFs, fundos imobiliários, etc. Isso porque eles são diferentes dos investimentos mamata, que são os fundos de investimentos, tesouro direto, renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures, COIs, entre outras aplicações em que o imposto de renda é retido na fonte. Ou seja, você não precisa fazer nada, é tudo automático. Já os investimentos diretos em renda variável, como ações, fundos imobiliários, ETFs, opções, tudo isso é responsabilidade do investidor de calcular o imposto que tem que ser pago, emitir a DARF todo mês, pagar o imposto, sem contar que tem que fazer também o controle de lucros e prejuízos para depois poder compensar, ou seja, é uma treta maior. Fiz até um vídeo mostrando como eu me organizo, como eu controlo minhas operações de renda variável, mas mesmo compartilhando essa planilha com a empresa de contabilidade, deu problema. Outro ponto bastante relevante é que todas as informações que você precisa colocar na declaração de imposto de renda, no caso dos investimentos mamata,
estão no informe de rendimentos da corretora. Super fácil acesso a esses documentos, só você entrar na internet, no portal da XP, baixar o informe de rendimentos, tranquilíssimo para você entender. E é só Ctrl+C, praticamente Ctrl+V na declaração. Não tem muita chance de erro nesse sentido. Já não posso dizer o mesmo quando investimos diretamente em ações, fundos imobiliários, opções, ETFs, etc. Aqui para ações e fundos imobiliários você recebe uma carta em que consta o que você recebeu de dividendos, juros de capital próprio, ou seja, meio que você reza para essa carta chegar, porque se não chegar vai ser maior rolo para você buscar uma segunda via, etc, dor de cabeça, que é uma coisa que ninguém quer passar. E lembra que eu falei que quem é o responsável por calcular e pagar os impostos é o próprio investidor nesses ativos? Então, esse trabalho é manual, feito na raça, por uma pessoa, e quando falamos que não é um processo automatizado, a chance de erro, de errar um número, uma conta, etc, é muito maior, né? E essas informações vão precisar estar na declaração de imposto de renda. A ideia desse vídeo não é botar medo na galera para não investir diretamente em renda variável, mas sim de avisar e alertar sobre esses outros pontos, digamos assim, que é a parte mais chata, mais de estresse, que não é uma experiência muito bacana de se passar, e aí a pessoa coloca na balança os prós e os contras e toma a decisão se vai realmente investir diretamente ou não. Eu, por exemplo, sou um investidor que busco muito a praticidade e simplicidade das coisas. Isso não só para investimentos, para a vida como um todo. E quando começa a complicar, se tornar complexo, eu só levo em consideração quando realmente vai me dar algo muito bom em troca. Algumas pessoas devem estar imaginando, Kobuti, você está exagerando muito. Pode até ser por eu ser um fanático pela simplicidade das coisas, mas inclusive saiu uma matéria no Valor Econômico que bate nessa mesma tecla. Muita gente acha que os brasileiros não investem em ações diretamente porque tem medo da volatilidade, dos sobes e desces e tudo mais. Sim, com certeza deve existir esse tipo de grupo, nada errado, cada um com seu perfil de investidor. No entanto, há outras pessoas que não investem nesse tipo de investimento, não por causa dos sobes e desces, que não aguenta, tem dor de barriga e tudo mais, mas sim porque sabem que existe uma complexidade maior referente à tributação desses impostos. E é exatamente o ponto que eu estou falando nesse vídeo aqui. Inclusive, veja uma frase que saiu nessa matéria do Valor Econômico do secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo. Tem mais gente investindo em Bitcoin do que em bolsa, então tem algo errado. Nossa leitura é que um dos entraves é que a pessoa se sente insegura por conta da complexidade do sistema. Ou seja, tamo junto, Adolfo. Você pode estar se perguntando então, pô, Kobuti, então quem preza pela praticidade e simplicidade das coisas não deveria investir em renda variável? Nada disso. Afinal de contas, você consegue investir em renda variável sem precisar aplicar diretamente nos ativos. Os fundos de investimentos em ações, por exemplo, é uma dessas alternativas. Enfim, depois eu posso até fazer uns prós e contras de investir diretamente nos ativos ou então delegar para o gestor através dos fundos de investimentos, mas isso é pauta para um outro vídeo. Bom, espero que tenham pego a mensagem do vídeo, afinal de contas é um tema que pouca gente comenta, né? Talvez porque elas não saibam ou porque talvez não tenham interesse que vocês, telespectadores, saibam desses contrapontos de investir em renda variável diretamente. Por isso que eu sempre digo, sejam sempre bastante críticos, sempre analisem os dois lados da moeda. Geralmente não tem só o lado bom das coisas, analise os lados ruins também e põe na balança e tome melhor as suas decisões. Bom, para fechar, clica no joinha, se inscreva no canal, compartilha aí com aquele seu amigo que compra, vende ações, opções, acha que está manjando tudo e que não sabe que tem essa partinha mais chata do imposto de renda, que talvez ele vai ficar feliz ao assistir esse vídeo, mas é melhor você estar avisando agora do que a Receita batendo na porta dele e ele ter maiores dores de cabeça pela frente. Beleza? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.